atenção esse versículo 3 do nosso capítulo. A estultícia do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se irará contra o Senhor. A loucura do homem, perverterá o seu caminho. E a consequência, o seu coração se irará contra o Senhor. Nunca fica numa coisa só. Por exemplo, você não é sábio, não busca a sabedoria, entender os avisos que o Senhor dá e tudo. E você perverte o seu caminho, mas não fica só aí. Há também esse problema, você se volta contra o Senhor. E eu estava lendo os capítulos de Jeremias, no capítulo 35 de Jeremias, vamos ler uns versículos apenas. Para mostrar assim, esse lado de obediência, de devoção, submissão, é algo que é proveitoso, de tantos avisos que nós temos aqui em Provérbios, nós vemos muitos deles nesse sentido de submissão, e principalmente submissão ao Senhor, à sua palavra, e uns aos outros também. No capítulo 35 de Jeremias tem um exemplo de uma família muito interessante. Nessa profecia de Jeremias, no versículo, vamos ler do versículo 5 em diante. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra. E assim por diante, algumas ordens que eles seguiam do pai deles, do avô e do pai deles. E o Senhor usou isso como um exemplo para Israel, porque Deus falava tanto com eles, dava ordens a eles e avisava-os e aconselhava-os, mas os israelitas eles não ouviam. E daí no versículo 14 de Jeremias 35, o 13 também: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução? Eu estou lendo em Jeremias 35, 13. No meio do versículo: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam vinho até esse dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvireis, não me ouvistes. E no versículo 19, no final: portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltarão a Jonadab, filho de Recabe, que assista diante da minha face todos os dias. Quer dizer, havia bênção para os filhos de Recabe,
esse Jonadab, pela obediência do pai deles. Nem era uma ordem, um mandamento do Senhor isso, mas era um exemplo de obediência e que traria bênção para eles, como trouxe bênção para essa família. E ao contrário disso, depois nós vemos mais para frente em Jeremias mesmo, no capítulo 42, não sei se é no 42, e eles falam para Jeremias, consulta o Senhor por nós, porque o que o Senhor falar, isso nós faremos. Foi igual como quando foi lá para eles que pediram a lei, né, no tempo de Moisés. O que o Senhor falar, nós faremos. É uma presunção isso, confiança própria, que nunca dá certo. O que é correto é nós dependermos do Senhor. Nós podemos dizer a Ele, Senhor, nós não podemos fazer, nós não temos como, eu não tenho vontade, não tenho força para fazer. Ajuda-nos a andar nos teus caminhos. E não sei se foi no capítulo 41, 42, é 42 mesmo. Assim é. 6, né? 5 e 6. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus. Seja ela boa, seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. E um pouco mais à frente, enfim, o capítulo é comprido, mas eles disseram no capítulo 43, versículo 1, e sucedeu que, acabando Jeremias de denunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor Deus deles, com as quais o Senhor Deus deles o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito, para lá peregrinares. Baruque, filho de Nérias, é que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem, ou para nos transportarem para a Babilônia. Então nós vemos que o que estava em questão era se eles deveriam ir ao Egito ou não. E Jeremias profetizou da parte do Senhor, falando: não, vocês não devem ir ao Egito. Se vocês ficarem em Judá, porque já era um pequeno remanescente, porque Nabucodonosor já tinha invadido Jerusalém, acabado com tudo lá. E então a profecia da parte do Senhor era para que eles ficassem em Judá agora, que daí eles iam sobreviver, e o rei de Babilônia, né, que era Nabucodonosor, ia ser benévolo para com eles. Mas a vontade deles não era essa, eles queriam ir para o Egito. Então eles queriam, na verdade, que o Senhor profetizasse o que eles queriam ouvir, e o que eles queriam fazer, e não o que o Senhor queria fazer com eles. E eles acabam, então, indo para o Egito, e daí são destruídos lá. E nesse meio, as mulheres dos capítulos, as mulheres deles se levantaram contra o Senhor. E elas falaram: quando nós estávamos servindo a rainha dos céus, nós servíamos, oferecíamos sacrifícios a esses ídolos, e oferecíamos manjares, e
libações, ia tudo bem para a gente, nós estávamos tudo bem. Nós tínhamos abundante comida, bebida, estava cada um com a sua vinha, tudo desfrutando. Se vocês quiserem ler esse capítulo, é interessante. Mas, na verdade, é uma mentira isso. Mas eles tomavam isso, que quando eles voltaram a obedecer ao Senhor, quiseram voltar a obedecer ao Senhor, aí é que eles tinham falta de tudo, ficaram empobrecidos, Nabucodonosor invadiu a terra e acabou com tudo. Então, isso é para dizer que, realmente, os conselhos de Deus, as advertências, toda essa revelação de Deus para o homem, né, seja ele um israelita, seja ele um cristão, ou até mesmo um gentil, né, se houver submissão, se atender essa voz, há a bênção em seguida. E se houver rebeldia, você não vai fazer mal só para você mesmo, mas você vai também ainda ser contra o Senhor, porque vai levar a consequências terríveis. Mas o livro de Provérbios nos adverte tanto, né, e nos mostra tanto o benefício de uma submissão à palavra do Senhor. E nós nunca devemos pensar: o que o Senhor falar, nós faremos. O que Ele disser, nós estamos prontos para obedecer. Seja bem ou seja mal, nós vamos fazer. É uma arrogância, né, que realmente prova que esse coração não está humilde o suficiente para se submeter à voz do Senhor. Outra coisa interessante vemos também no livro de Provérbios é que se dirige, por assim dizer, no caso de a homens celestiais. O cristão é um homem que pertence agora aos céus, não mais à terra. E nós temos um capítulo muito bonito que fala de uma figura desse homem celestial. Em Gênesis nós temos que é falado, parece 12 capítulos sobre Abraão. E depois 25 capítulos sobre Jacó. E apenas um capítulo nos fala de Isaac. Um capítulo e uns 2, 3 versículos. E nós vemos que Isaac é um símbolo, uma figura do homem celestial. E nós vemos que Deus permitiu deixar esse relato da vida de Isaac tão curto aqui, que parece que não tem tantas instruções, mas se a gente ler atentamente, nós vamos ver que é como, paralelamente falando, é como se Isaac aqui estivesse sendo instruído, como lendo os versículos e os capítulos de Provérbios. Nós vemos que Deus começa o capítulo narrando que havia uma fome. E Isaac, então, ao invés de ponderar na sabedoria, ou pedir ajuda de Deus, ele vai e começa a trilhar um caminho que não era um caminho que Deus queria. E Deus aparece para ele nesse capítulo por 2 vezes. A primeira, ele fala assim, não precisa abrir lá, eu só vou ler. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças no Egito, habita na terra que eu te disser. Então nós vemos que sempre é um princípio divino isso. Deus tem coisas que são ditas bem explicitamente. Não faça isso. Aqui para Isaac era: não desça ao Egito. Mas nós vemos que Isaac obedece a Deus nesse ponto. Ele não desce ao Egito, mas ele vai, ao invés de peregrinar como Deus queria que ele fizesse na terra,
ele vai e habita no meio dos inimigos do povo de Deus. Ele habita em Gerar, que era dos filisteus. E lá nós vemos que apesar dele, Deus não ter falado para ele que não era para ele ir lá, mas pela experiência que ele teve na vida de Abraão, seu pai, ele deveria saber que ali não era o lugar para ele habitar. Em primeiro lugar, Deus fala para ele peregrinar, não habitar. E isso para nós é uma instrução também. Deus nos fala coisas que explicitamente são ditas, não faça isso. E outras, Deus não fala explicitamente. Porque Ele quer que nós venhamos a depender dEle. Porque nós não podemos seguir a Deus segundo os nossos próprios caminhos. E nós vemos que Isaac faz isso, ele começa a seguir seu próprio caminho. E ele começa então a se envolver em problemas e mais problemas. Ele mente sobre a sua esposa, fala que era sua irmã, tal qual seu pai fez. Ele começa a ser abençoado, apesar de estar num caminho que Deus não queria que ele ficasse ali. Mas ele começa até a se enriquecer, tudo vai dando certo para ele. Mas nós vemos que quanto mais certo ele ficava, ele ganhava, mais problemas ele tinha. E Deus então usa dessas experiências que Ele permite cada um de nós aqui ter durante a nossa vida, nesse mundo, para justamente nós possamos aprender dele, aprender quem Ele é e quem nós somos. E é bonito de ver nesse caminho, nessa trajetória, que ele vai aprendendo a ponto de que chega numa situação em que os próprios inimigos do povo de Deus têm que pedir para que ele saia do meio deles. Uma prova de que somente Deus também, quando nós tomamos caminhos próprios, nós vemos que nós não podemos voltar por si só. E Deus tem que agir. E Deus aqui nesse caso, na história de Isaac, Deus faz com que os seus próprios inimigos pedem para que ele saia do meio deles. E daí uma vez ele começando a sair, nós vemos que Deus aparece para ele uma segunda vez. Deixa eu só achar aqui. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, teu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Ou seja, nós vemos que até aqui ele não tinha podido levantar um altar a Deus. E muitas vezes nós somos assim, quando nós deixamos de ouvir ou de seguir os conselhos de Deus, nós paramos de ter comunhão, de desfrutar das coisas de Deus. Por quê? Porque nós estamos andando segundo nossos próprios caminhos, sobre a nossa própria experiência, sobre a nossa própria vontade. E Deus tem que então nos trazer de volta. Todo esse período que ele fica lá, ele não é ouvido falar que ele tinha feito um altar e adorado a Deus. Mas a partir do momento que ele sai desse lugar, ele começa a peregrinar, a então entender qual era a vontade de Deus, ele começa a desfrutar. Daí nós podemos dizer assim: mas ele não estava bem lá no Gerar, ele não se enriqueceu tanto, tudo estava dando certo para ele. Por que Deus o abençoou? Nós vemos que Deus, a soberania dele é difícil para nós entendermos. Às vezes parece ser contrário aos seus próprios princípios. Mas nós vemos que Deus tem misericórdia de nós. Ele cuida, Ele quer
fazer com que nós possamos desfrutar das bênçãos que temos, mas no lugar certo. Às vezes nós estamos tendo bênçãos, mas não desfrutamos porque não estamos no lugar certo. E isso vai nos levar a quê? A problemas, apesar de termos tudo. Nada nos falta, mas o principal falta. Estarmos no lugar onde Deus quer que estejamos. E só assim nós vamos poder, então, livremente construir um altar e adorar a Deus. E desfrutar. E aí não vai mais também ter a dependência das coisas físicas, das coisas materiais. Quantas vezes escutamos história ou tivemos experiência de conhecer cristãos que sem nada, ou pouquíssimas coisas desse mundo, são felizes, alegres por desfrutar da comunhão com Deus. E às vezes outros que têm tanto, não desfrutam igual nós.